Chegamos na nossa aula de número 13, não é isso, pessoal? Então, nas duas aulas anteriores, a gente viu o quê? A parte de órgãos, né? Uma aula até um pouquinho extensa ali, a gente passou um pouquinho de 30 minutos. E agora, na última aula, a gente falou de agentes públicos. Lembrando, mais uma vez, que o estudo dos agentes públicos em âmbito federal, ele se encerra com o estudo da Lei 8.112 de 90. Ele se complementa com o estudo dessa lei. A gente ainda vai ver essa lei aqui no canal. Tá bom, pessoal? Agora, a gente vai fazer o quê? Exercícios. Então, um pouquinho de exercício para a gente dar uma ideia ali de como cai, né? Tanto de órgão como de agente. Peguei algumas questões da FCC e algumas questões da CESP, só para a gente dar uma pincelada rápida ali e ver como esse assunto vem cobrado, tá? Então, vamos lá? Vamos começar? FCC 2014, TRT 16, técnico judiciário. Luísa, candidata a uma vaga de concurso público, em seu exame oral, foi questionada pelos examinadores acerca da classificação dos órgãos públicos, especificamente quanto à posição estatal, devendo exemplificar os órgãos públicos superiores. Luísa forneceu 5 exemplos de órgãos públicos superiores, equivocando-se acerca de um deles. Qual seja, pessoal? Então, olha só, ele fala aí da classificação de órgãos públicos, né? Então, ele está falando de classificação quanto à posição estatal. Então, quanto à posição estatal, a gente já tem que eles podem ser o quê? Independentes, autônomos, superiores e subalternos. E ela deu 5 exemplos e errou em relação a um deles. Aí ele pergunta qual foi o errado. Então, nós estamos falando, ó, voltando aí, ó, nós estamos falando dos superiores, tá? Então, qual aqui não é um exemplo de um órgão superior? Pausa o vídeo, pensa e me responde. Já achou? Já falo para você que ele é um órgão que é autônomo. Temos um autônomo ali no meio, e não um superior. Então, acertou quem marcou o quê? Ministérios, letra C. Então, os ministérios são órgãos o quê? Autônomos. Então, eles estão um pouquinho acima aí dos superiores, tá? Então, esse aí é o nosso gabarito, tá? Então, C, ministérios. Divisões, departamentos, coordenadorias e gabinetes. Então, sem nenhum problema, aí estão todos dentro dos superiores. Avançando, FCC 2013, MPE Ceará, técnico ministerial. No que diz respeito ao órgão público, está correto o que se afirma em, no que tange ao órgão, está correto. A. É unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta apenas? Então, olha só a letra A. É só na administração direta que a gente tem órgãos, na indireta não. C. Tem personalidade jurídica própria? Pessoal, essa questão aqui é um clássico, né? Pessoal, quem tem personalidade jurídica própria é o quê? Entidades. Tá? Órgão não tem personalidade jurídica própria, é aquela classificação que a gente já viu lá na Lei de Processo Administrativo Federal, na aula de órgãos. Se você não assistiu essa aula, volta e assiste, porque para fazer os exercícios aqui é importante o conhecimento dessa aula. C. É a unidade de atuação integrante da estrutura da administração indireta apenas. Então, na letra A, ele diz que órgão é apenas na direta. Na letra C, ele diz apenas que é na indireta. Pessoal, a gente já sabe aqui, né, que o órgão pode haver tanto na administração direta quanto na indireta. É uma técnica administrativa, fruto de quê? Daquilo que a gente chama de desconcentração. Então, a A já está errada, a B, que diz que tem personalidade jurídica, já está errada, a C, que diz que é apenas indireta, também já está errada, sobram 2 letrinhas aí para a gente. D, não se confunde com a pessoa física, o agente público, porque congrega funções que este vai exercer. Olha aí. Confunde-se com a pessoa jurídica, sendo uma de suas partes integrantes. Então, ele se mistura ali, ele se confunde, ele é a pessoa jurídica, pessoal. A gente já parte aqui mesmo, até mesmo para a teoria do órgão, não é isso? A gente tem lá a entidade, tem o órgão e tem o agente, que materialmente que é quem pratica o ato que é imputado à entidade. Então, qual seria aí o gabarito? Ele não se confunde o órgão com a pessoa física ou ele confunde-se com a pessoa jurídica? Tá? No que diz respeito ao órgão. E aí, marcou? Marcou o quê? Acertou quem marcou o quê? Letra D, né, pessoal? Ele não se confunde com a pessoa física. O órgão é o órgão, a pessoa física é a pessoa física. O agente público, porque congrega funções que este vai exercer.
Tá? Então, são bem separados ali. A própria teoria do órgão deixa isso bem claro, né, pessoal? Então, ali, fruto também, a gente pode dizer do princípio da impessoalidade, que a gente já estudou lá no LIMP, né? Então, o ato ele não é imputado ao agente, não é imputado à pessoa do agente, mas à entidade que ele representa, que ali ele está, porque é um ato impessoal, não é um ato do agente, é um ato do Estado. Prosseguindo, os órgãos públicos são centros de competência dotados de personalidade jurídica. É isso, que eu já falei aqui exaustivamente. Os agentes públicos que desempenham as funções da administração, os órgãos são os agentes. Centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais. Olha aí, ó, aquela definição que a gente viu lá atrás, conceito de órgão. D, unicamente os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, são só esses 3 poderes, que são lá ditos independentes, naquela classificação que a gente viu. Ou as pessoas, os sujeitos de direitos e obrigações dentro da administração pública. E aí, o que você marcou? Os órgãos públicos são o quê? Acertou quem marcou a letra C. Centros de competência instituído para o desempenho de funções estatais. Tá? Na letra A, ele fala de personalidade jurídica. A gente já viu que quem tem personalidade jurídica é a entidade, o órgão não tem. Né? Você vê como isso é repetitivo, hein, pessoal? Os agentes públicos, os órgãos são os agentes que desempenham as funções. A própria teoria do órgão, né, o nosso princípio da impessoalidade, que eu acabei de dizer, ele já deixa claro que os órgãos não são os agentes, isso não é uma coisa só. Né? D, unicamente os poderes executivo, legislativo e judiciário, a gente já viu que não, a gente tem órgãos também na administração indireta, a gente não pode limitar aos 3 poderes. E letra E, as pessoas, os sujeitos de direito, de novo, mesclando aí, querendo dizer que órgão e pessoas são a mesma coisa. Né? Como eu já disse aqui, repetidamente, materialmente, quem pratica o ato é o agente dentro do órgão, esse ato é imputado ao Estado, ao ente público. Tá? Mas eles não são aí uma coisa só. Prosseguindo, em conformidade com a doutrina dominante quanto à posição que ocupam na estrutura estatal, os órgãos públicos classificam-se em... Pessoal, falei repetidamente. Essa classificação da posição estatal, da posição da estrutura do Estado, pessoal, ela é muito importante para fins de prova. Ela, corriqueiramente, ela é cobrada em provas de concurso público. Tá? Eu não posso ignorar essa classificação, eu tenho que estudar ela com afinco. Então, tá de bobeira, tá sem fazer nada, foco nessa classificação. Tá? Então, a gente viu ali, eu dei um mnemônicozinho no final da aula, você lembra? Falei lá, ó, IAs, com 2 S, IAs, com 2 S, independentes, autônomos, superiores e subalternos. Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Então, acertou quem marcou o quê, pessoal? Pausa o vídeo e dá uma olhada. Acertou quem marcou a letra E. Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Questão super tranquila, né, pessoal? Dava para matar ela aí tranquilamente, sem fazer muito esforço. Tá? Prosseguindo, agora já vamos falar um pouquinho de CESP. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, porque exercem funções administrativas e entregam à União por desconcentração, de novo, hein, pessoal? Desconcentração, uma única entidade se dividindo em partes, um ente apenas. Componentes de uma hierarquia, lembrando que o órgão ele tem hierarquia, ele vai ter subordinação, fazem parte da administração direta. Então, órgãos da União que se deram pela técnica administrativa de desconcentração e possuem hierarquia, fazem parte da administração direta? Certo ou errado? Acertou quem marcou a letra, quem marcou certo, na verdade. Né? Aqui já não tem letra, aqui é certo ou errado, então acertou quem marcou certo. Né? De fato, os órgãos eles são fruto da desconcentração administrativa, que é uma técnica para melhorar o serviço, tornar o serviço aí mais eficiente, e os que integram a União também tem como característica aí a subordinação, né, a hierarquia, e fazem, de fato, parte da administração direta. Avançando, órgão público é ente despersonalizado. Olha como ele já começa diferente aqui.
razão porque ele é defeso lhe é proibido, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial. Defeso aqui no sentido de proibido, tá, pessoal? Que é a língua portuguesa. Razão porque ele é defeso lhe é proibido, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial. Ainda que a atuação seja indispensável à defesa de suas prerrogativas institucionais. Isso é aquela dica de prova que eu dei lá atrás, né, pessoal? Então, ela é muito importante. Você vê que a cobrança aqui vem em cima dela numa questãozinha do ano passado, do ano de 2017, uma questão que está bem fresquinha, né, pessoal? Então, ele é proibido, em qualquer hipótese, de atuar na defesa de suas prerrogativas? Lembra da classificação? E as. Quais são aqueles que podem lá atuar na defesa de suas prerrogativas? Quais são? Independentes e autônomos, né? Consequentemente, essa questão está o quê? Errada. Então, essa proibição em qualquer hipótese, ela não existe, porque a gente já viu aqui que os órgãos independentes e autônomos podem atuar na prerrogativa de suas podem atuar na defesa de suas prerrogativas institucionais, né? Que é como está aqui no texto. Prosseguindo, CESP 2006, DPU, agente administrativo. CESP 2016, DPU, agente administrativo. Órgãos e entidades públicas, tanto da administração direta quanto da indireta, olha só, órgãos e entidades públicas, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira, mediante contrato firmado, conforme previsão legal. Você lembra disso aqui lá no estudo que a gente fez lá atrás, das agências executivas? É isso que está tratando a questão. Aí a gente vai lá no artigo 37, parágrafo 8º, pessoal. Então, anote aí no material e faça uma revisão, se você não se lembra, quando a gente falou de agências executivas. Então, o que diz o artigo 37, parágrafo 8º? A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. E aí continua. Reparem que ele fala de órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, cabe aí perfeitamente na questão, ó. Órgãos e entidades públicas, tanto da administração direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contratos. É aquilo que a gente viu lá da questão de agências executivas. Então, o gabarito é o quê? Certo ou errado? Né? Então, está correto, está certo. Então, a questão está perfeitamente... acompanha perfeitamente o que diz a nossa Constituição, né? Então, artigo 37, parágrafo 8º, recomendo você que leia esse dispositivo e que faça uma revisão lá na parte de agências executivas, se você não se lembra. Tá? Prosseguindo, a teoria do órgão, segundo o qual os atos e provimentos administrativos praticados por determinado agente são imputados ao órgão por ele integrado, então não é um ato dele, é um ato do órgão, é reflexo importante do princípio da impessoalidade. Também já falei disso aqui, né, pessoal? Ele é um reflexo, ele pratica, o agente está ali materialmente praticando o ato, mas ele não pratica em nome dele, ele pratica em nome do ente ao qual ele representa, ao qual ele está desempenhando suas funções. Então, isso tem a ver com o princípio da impessoalidade? Totalmente, né, pessoal? Então, o gabarito aí é o quê? Certo, correto, é um ato do Estado, não é um ato dele. Prosseguindo, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades de um servidor. São características típicas do cargo público. Cargo público, características. Letra A, de provimento efetivo, a investidura mediante prévio concurso público, bem como a submissão de seu titular a estágio probatório. Então, veja como ele traz aqui a definição de cargo de provimento efetivo, que é aquele que teve concurso público. Então, a investidura mediante prévio concurso e aí a submissão a estágio probatório. Então, antes de se ter o estatutário, antes dele alcançar a estabilidade, ele tem que se passar por um estágio probatório? Vocês vão ver lá na Lei 8.112 que sim. Tá? A própria Constituição também fala isso daí. Tá? Então, me parece logo de cara que o gabarito é a letra A. B,
efetivo ou comissionado, a investidura mediante prévio concurso público e o deferimento de estabilidade ao titular. Pessoal, comissionado é aquele que era indicado, que ele é indicado. Então, esse aí ele não vai ter a estabilidade. Ele não vai ter nem mesmo concurso público. Então, a letra B não pode ser. C, quando na forma de emprego público, a nomeação precedida de concurso público, a estabilidade, submissão a teto remuneratório e a submissão a regime estatutário. Quando na forma de emprego público, pessoal, o empregado público ele não tem o quê? Estabilidade. Tá? O regime dele não é estatutário, é seletista. Então, a letra C também já parece estar errado. D, quando corresponde à função pública, a submissão a regime estatutário pelos titulares. A obrigatoriedade de estado probatório evita a liciedade. Pessoal, aqui, ó, quando corresponder à função, o cargo, a submissão a regime estatutário, não. Tá? Não necessariamente estatutário pelos titulares. A obrigatoriedade de estágio probatório, vitaliciedade, a vitaliciedade também não, né, pessoal? Então, também aqui não vai encaixar perfeitamente. Tá? Então, a função, submissão ao regime estatutário pelos titulares, não necessariamente. A gente viu lá nos tipos de cargo público, né, as características de cada um. Então, nem sempre vai ter lá o regime estatutário, tá? A gente pode ter o seletista, a gente tem a questão da superestabilidade, né, para os cargos vitalícios, então também são tratados de maneira diferente. Então, aqui também não atendeu perfeitamente. Letra E, a vitaliciedade, a estabilidade, a não submissão a teto remuneratório, quando se tratar de cargo de provimento efetivo. Sempre vai ter a submissão de teto, pessoal. Então, o teto, no âmbito federal do funcionalismo público, é o subsídio dos ministros do STF. Então, na teoria, ninguém pode ganhar mais do que os ministros do STF. Esse é o teto no funcionalismo público. Então, acertou o quê? De fato, quem marcou a letra A é a que está mais completa, né? Cargo público de provimento efetivo, a investidura mediante prévio concurso, bem como a submissão de seu titular a estágio probatório. Prosseguindo, pessoal, são considerados agentes públicos. Então, passamos aí pelas questões de órgãos e agora caímos na de agente. Então, pensa aí naquela classificação que eu coloquei no quadro e me diz quais são aí os considerados agente público. E aí? Apenas os que exercem atividade típica do governo? Apenas aqueles ligados ao poder público por vínculo de natureza estatutária? Olha só, letra C, servidores, agentes políticos, militares, particulares em colaboração com o poder público. Letra D, servidores públicos desde que detentor de vínculo estatutário, então tem que ser estatutário, bem como os agentes políticos, excluídos os militares não são. E letra E, exclusivamente os servidores públicos detentores de vínculo estatutário ou seletista, excluídos os agentes políticos. E aí? Acertou quem marcou a letra C, né? Servidores públicos, agentes políticos, militares também. Lembrando que quando a gente fala de agente público, a gente está falando no sentido lato. E os particulares em colaboração com o poder público, aqueles que firmaram contratos com a administração pública. Seguindo, os empregados das empresas públicas submetem-se ao regime seletista e, por isso, estão fora do rol de agentes públicos. Então, porque eles são CLT, eles não são agentes públicos? Isso está correto? Questãozinha desse ano, hein, pessoal? Está errado, né, pessoal? Então, não é porque eles são seletistas, a condição para ser agente público não é ser estatutário, não. Tá? Então, a gente entra em estatutário, seletista, aqueles que foram eleitos, aqueles mesários eleitorais, até o membro de tribunal do júri, naquele momento, também vão entrar. Então, repare que o rol é extenso. Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes públicos. Então, aqueles que são eleitos para compor o Legislativo, eles entram nesse conceito de agente público? A gente viu, o primeiro que eu coloquei aqui no quadro, qual foi? Os agentes políticos, não é isso? Então, eles também vão entrar nesse conceito. Por isso, o gabarito está certo. Então, a questão está em perfeita harmonia com o que diz a doutrina. Repare que ela trabalha bem, a CESP trabalha bem aqui o conceito de Eli Lopes Meirelles, né? Por isso que eu escolhi trabalhar com a classificação deste professor. Seguindo, CESP 2017, TCE de Pernambuco, analista de gestão. Os cargos públicos podem ser providos somente mediante nomeação e concurso público.
Então, cargo público é apenas aqueles efetivos, certo ou errado? Está errado, né, pessoal? Então, não é somente via concurso público, a gente pode citar de cara aqui os comissionados, né? Os comissionados são quem? São aqueles que não prestaram o concurso, mas o quê? Estão lá ocupando um cargo na administração. Então, eles também são considerados agentes públicos, o gabarito está errado. Então, com isso, pessoal, a gente finaliza essa parte de órgãos e agentes públicos. Saliento repetidamente, mais uma vez, que o assunto agente público ele não se extingue, ele não se encerra com a Lei 8.000, com a aula de hoje. Ele precisa da complementação da Lei 8.112 de 90, a gente ainda vai ver ela aqui mais para frente, tá? Então, tentem fazer o máximo de exercício que vocês puderem, seja SESP ou seja FCC, de acordo com o concurso que você vai fazer, tá, pessoal? Praticar exercícios é muito importante, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um assunto de direito administrativo. Se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like. Até daqui a pouco.